Fala meus amigos, eu sou o Felipe desse canal Fepe Invest. Estamos aqui para mais um vídeo da nossa série avaliando a carteira dos inscritos. Essa série que vocês tanto me pedem, tanto comentam aqui embaixo para eu trazer mais. E sim, eu vou trazer cada vez mais. E já para dar um primeiro aviso, se você não conhece essa série, a gente tem uma playlist dessa série para você acompanhar. É uma série que a gente avalia, que a gente analisa aqui mesmo, a gente abre com vocês a carteira de vocês inscritos que me mandam. Para você participar dessa série e me mandar, é muito simples, é só ir aqui no link da descrição e mandar a sua carteira. Eu vou zerar todas as carteiras que me mandaram antes para ficar mais fácil para eu ver as novas pessoas que estão mandando. Então, se você mandou a sua carteira antes e eu ainda não analisei, manda de novo aqui rapidinho no link da descrição. Lembrando que tem que deixar a carteira pública. Confesso que eu fiquei um pouquinho sumido por causa da minha voz, que tava ruim, ainda tá meio ruim, mas não vou deixar de fazer vídeo aqui para vocês. A carteira do inscrito que a gente vai olhar hoje é do inscrito Marcos. Ele tem 2 anos que ele investe, né? E ele tem 29 anos. Ele faz aqui aportes, né? Aportes mensais acima de R$ 2.000. Então a gente pode considerar aqui que ele tem um aporte alto. Mais de R$ 2.000 aí ele investe por mês. E ele trabalha aí como soldador sem renda extra, né? Então ele investe aí uma parte do salário dele. E atualmente o objetivo da carteira dele, que ele colocou aqui, é dividendos. Então isso é muito importante para a gente analisar a carteira dele. E indo para a carteira dele, a gente vê que ele já tem investido um valor alto, mais de R$ 20.000. Um valor muito próximo do que eu tenho na minha carteira pessoal, que eu compartilho aqui com vocês. Inclusive, se você não acompanha a nossa série Aporte Real, que sim, agora tem um nome para essa série, onde eu aporto na minha carteira aportes reais, né? Valores reais, R$ 200, R$ 300. Então, se você não conhece ainda, vai dar uma olhada aqui nas playlists do canal, que já tá saindo episódio novo. Então, a gente vemos que ele tem R$ 20.000 investidos e tá com uma variação aqui negativa, bem negativa, quase 10% negativa. Mas vamos entender melhor o que é essa, o que está acontecendo com essa variação. De rentabilidade, ele tem uma rentabilidade boa, 26%, legal. Descendo aqui embaixo, vemos que a carteira dele tem um grande foco em ações, né? 97% aí em ações e apenas 2% investido aí na renda fixa no Tesouro Direto. E isso é uma coisa que eu achei estranho, porque como ele disse, ele tem um foco de dividendos. E é muito comum uma pessoa que tem um foco em dividendos ter fundos imobiliários, que realmente é o objetivo dos fundos imobiliários. Distribuir o lucro como dividendos. Claro que você consegue também ter uma renda mensal, né, dividendos mensais com as ações. Só que aí você já tem que meio que se programar com o cronograma da ação para ver quando ela vai pagar, para organizar certinho para todos os meses você receber de alguma ação. Então, isso é muito mais fácil nos fundos imobiliários. Então, talvez é uma boa ter fundos imobiliários quando o seu foco é dividendos. E também entra na parte de diversificação. Ele tem quase todo o patrimônio dele em ações. É como se a gente tivesse 100 ovos, 97 ovos dele tá na mesma cesta. Se essa cesta cair, vai ter um problema. Se a gente olhar o índice Ibovespa, que é o índice que mostra o desempenho de todas as ações da bolsa. Então, a gente consegue ver que aqui no período máximo, ele teve algumas grandes quedas, né? Então, aqui nesse período, que é aproximadamente em 2008, teve uma boa queda. Aqui em 2000, vamos ver que data? 2016, né? Teve sim, o Brasil sofreu uma crise. Teve uma queda aqui, que provavelmente é 2020. Aqui, ó, 2020. Teve outra queda. Então, se você foca só em ações, você tem o risco de sofrer muito com essas quedas. Diferente de quando você diversifica. Você tem fundos imobiliários, ações, coisas lá no exterior. Normalmente, quando o Brasil tá sofrendo lá no exterior, tá bombando, tá em altas o mercado. Então, é uma forma de você diversificar e equilibrar a sua carteira, né? Mas isso é um detalhe, cada um tem a sua estratégia e seu jeito de investir. Vamos ver quais ações ele tem aqui na carteira. Ele tem a Taesa, do setor de elétrica, uma boa quantidade, né? Um saldo de R$ 8.000.
Banco do Brasil aí, uma ação gigante que tá numa baita oportunidade, um preço muito bom, tá custando R$ 20, né? Ele tem aí 8 mil reais, 8 mil não, 6.340 reais. Itaúsa, mais uma de financeiro, né? Ele tem apenas R$ 1.000 comparado com as outras. Banco do Brasil Seguridade, mais R$ 1.300. CEMIG, mais R$ 782. Empresa de elétrica. Então, já vou comentar aqui, ó. Ele tem boas empresas, Taesa, Banco do Brasil, Itaúsa, Banco do Brasil, Seguridade, CEMIG, Petrobras, uma ação gigante, e BRBI, né, que é um setor financeiro, BR Partners. Então ele tem boas empresas diversificadas, então ele não tem só bancos, ele não tem só empresas de petróleo, ele não tem só elétricas, ele tem diversificado os setores. Então essa carteira aqui de ações dele tá muito boa, só que algumas coisas ele comprou num preço alto, como o Banco do Brasil, né? R$ 28 é um preço um pouco alto. Então, como ele tem um aporte alto de mais de R$ 2.000, como ele comentou, é muito interessante ele focar nessas empresas que estão numa baita oportunidade e que estão desvalorizando aqui na carteira dele, que é Banco do Brasil, custando apenas R$ 20, e esse valor aqui provavelmente vai descer mais depois dos resultados que divulgou aí. Pode ser que chegue aí R$ 17, vai cair mais, provavelmente. Banco do Brasil Seguridade também está descontado R$ 32. E Petrobras, essas aqui das ações que ele tem, são as ações que estão com um valor mais descontado aí, com uma variação até maior, né? Menos 10% Petrobras, menos 5% Seguridade, menos 27%. Só que ele tem boas empresas diversificadas, só que o saldo dele aqui está muito concentrado nessas 4 ações aqui, ó. Para não dizer essas 2 ações, na verdade, né? Que é Itaesa e Banco do Brasil. Olha a diferença de saldo que ele tem na Taesa e no Banco do Brasil para as outras, né? Então, na Taesa ele tem R$ 8.000, quase R$ 9.000, enquanto na Petrobras ele tem apenas R$ 400. Isso acaba que Taesa representa 43% da carteira dele. Se Taesa, por acaso, sofrer alguma situação, tiver pouco lucro, por exemplo, e cair a cotação dela, é 43% da carteira dele que vai sofrer. Por isso é muito importante você diversificar sim, você ter bons ativos sim, mas você também equilibrar, né, rebalancear todas as vezes a sua carteira, para não ter um desequilíbrio desse. Então, o Banco do Brasil é 33% da carteira. E a gente está vendo a situação que o Banco do Brasil está sofrendo. Ó, ela está com uma variação negativa aqui, ó, de 27% na carteira dele. Se a gente jogar a cotação do Banco do Brasil aqui, a gente vê que desde o ano passado, o Banco do Brasil se desvalorizou 21%. A cotação caiu 21%. É uma queda muito grande. Aqui desde o começo do ano passado, né, de agosto do ano passado, na verdade, para agora é uma queda muito grande. E isso representa mais de 30% da carteira dele. Então tem que sim ficar de olho e rebalancear esses valores. Então, além dele não estar diversificado em ativos, ele está quase 100% dele em ações, ele também não está muito diversificado, né, balanceado, na verdade, nas ações dele, né, nos ativos que ele tem. Tem muita concentração nesses 2 ativos aqui. E na parte de renda fixa, ele tem um tesouro direto, o famoso Tesouro IPCA mais 2029, né? Aqui, sem segredo, é sim uma boa, porque com essa taxa Selic bem alta, a gente consegue pegar Tesouro IPCA mais com valores bem acima, né? IPCA mais 7, mais 8 às vezes. Então, quando a Selic está subindo ou está numa grande alta como está agora, é muito interessante esses Tesouro Selic IPCA+. Indo para a parte de proventos, para a gente ver quantos que ele está recebendo com esse valor investido aqui todos os meses. Vimos que no ano de 2025, agora que passou a metade do ano, estamos em agosto, ele já recebeu mais de R$ 1.000, né? R$
R$ 340, né? Isso já bateu o valor do ano passado dele, que foi R$ 1.100, né? Mas agora tá a importância do que eu falei dos fundos imobiliários. Aqui, por exemplo, em agosto, ele recebeu um valor grande, alto de R$ 233, um valor muito bom que já dá para ajudar nos aportes. Só que em julho ele recebeu apenas R$ 2. Então você vê como as ações elas não pagam todos os meses. Tem mês que ela paga, tem mês que não. Vai ter mês que ele vai receber valores como R$ 200 aqui, né? Como em junho, R$ 141. Mas vai ter meses que ele também vai receber valor de R$ 2, de R$ 15, de R$ 9. Então não vai ser um dividendo constante. Por isso que eu acho muito interessante ele investir em fundos imobiliários, em imóveis. Porque aí ele vai ter um valor, sempre um valor constante. E aí os fundos imobiliários, junto com as ações, aí potencializa tudo. Porque quando as ações pagar, vai vir um valor altíssimo e você vai poder reinvestir um valor muito alto. Mas mesmo assim ele está recebendo bons dividendos aí, né? Mais de R$ 200. Inclusive em novembro, daqui 3 meses, ele já está aqui, já está provisionado dele receber R$ 290, quase R$ 300, batendo aí quase o recorde dele, né? Que o recorde foi, que eu tô vendo aqui, R$ 283. Vamos dar uma olhada aqui na rentabilidade dele, a gente consegue ver que a rentabilidade dele está sofrendo um pouco. Enquanto o CDI está rendendo 12%, a carteira dele está rendendo apenas 1,74%, estando abaixo do CDI e da inflação. Isso porque ele tem uma concentração muito alta em um único tipo de investimento, que são as ações, e uma concentração também alta em apenas 2 tipos de investimento, 2 ativos, que é Banco do Brasil e Itaesa. Então, por exemplo, o Banco do Brasil está sofrendo agora, vai jogar a variação e a rentabilidade dele lá para baixo. Porque pensa, se o banco está sofrendo, ele está tendo lucros menores, ele vai pagar menos dividendo. Se ele paga menos dividendo, ele diminui aqui na rentabilidade da carteira dele. Então eu acho sim que seria muito interessante para ele, nesse valor investido aqui de R$ 20 mil, já começar a investir no exterior, principalmente pelo fato do que o dólar tá mais barato, né? Não tá muito barato. Mas em relação a tempos atrás, tá descontado, né? O dólar aí, se eu não me engano, tá R$ 5,40. Já teve momentos há meses atrás que estava R$ 6. Então é uma boa oportunidade para ele começar a investir no exterior. Assim ele vai conseguir equilibrar a carteira dele, subir cada vez mais. O mercado exterior é muito bom. Fundos imobiliários também, focando principalmente na renda mensal, para não ter isso dele receber R$ 15 um mês e R$ 200 no outro, para sempre ele receber uma quantia boa. É muito interessante. Aumentar essa fatia de renda fixa também é interessante, principalmente pelo fato da taxa Selic estar muito alta, ou seja, essa taxa Selic é o quanto rende basicamente a renda fixa. Se ela está muito alta, quer dizer que a renda fixa está rendendo muito. E a renda fixa é muito boa para equilibrar a nossa carteira. Para a nossa carteira não sofrer essas quedas aqui de variação 9%, né? Porque enquanto o Banco do Brasil está caindo na carteira dele, descendo, despencando a carteira dele, a renda fixa estaria subindo, então estaria ali num equilíbrio, equilibrando a carteira dele. Então, na minha opinião, são esses pontos que eu tenho para comentar: diversificação e rebalanceamento, porque essas ações aqui estão muito concentradas em apenas 2 ações, Taesa e Banco do Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de mandar a sua carteira para eu analisar, para eu dar uma olhadinha aqui. Se você já mandou, manda de novo que eu vou dar uma olhada. Vou trazer mais dessas séries aqui pro canal, já que vocês tanto me pedem. Para você apoiar esse canal é muito fácil, só você se inscrevendo e deixando o seu like. Assim você apoia esse canal que tá aqui para ajudar vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, vai maratonar o canal.